O colapso começou com um único floreio de uma caneta executiva. Em uma manhã chuvosa de sexta-feira, no início de abril de 25, câmeras dispararam no Rose Garden enquanto o presidente Donald Trump retornava ao Salão Oval em uma onda de fúria e nostalgia. Assinava o que os especialistas mais tarde apelidariam de Ordem do Martelo. O documento tinha apenas 6 páginas, mas seu alcance era planetário. Tarifas de 60%, 80% e até 100% impostas a todas as commodities, serviços e propriedades intelectuais importados. Era um golpe de igualdade de oportunidades, aço do Canadá, tubos médicos de Singapura, patches de software de Bangalore, antibióticos da Finlândia. Da noite para o dia, o dólar despencou. A Interactive Brokers congelou seus terminais de negociação sob o peso das chamadas de margem. A Tesla interrompeu a produção porque ninguém tinha dinheiro para comprar as células de íons de lítio enviadas por Xangai. E as lojas da Walgreens ficaram assustadoras à medida que as prateleiras esvaziavam mais rápido do que os drones conseguiam entregar genéricos contrabandeados. No final do verão, a hiperinflação havia transformado os salários em confete. Notas de dinheiro viraram marcadores de livros de receitas usados porque a farinha e o óleo de cozinha custavam mais do que o próprio dinheiro impresso. Cidadãos com memórias de prosperidade que se esvaíam foram forçados a escolher entre combustível, comida e os remédios que mantinham seus corações batendo e seus filhos respirando. Esse era o mundo que o policial Gabriel Ramos patrulhava, se a palavra patrulhava ainda se aplicava a uma cidade onde viaturas permaneciam imobilizadas por falta de gasolina e quarteirões marcados por tumultos tremulavam sob faixas de LED recuperadas. O horizonte de Chicago, outrora uma propaganda de aço resistente à tração e otimismo moderno, agora estava envolto em fumaça de fogueiras improvisadas que subiam através de janelas estilhaçadas. O mapa oficial chamava o distrito de Walker Sul. Os moradores locais o chamavam de Garganta, porque engolia a esperança e sufocava qualquer um que permanecesse ali. A vida de Gabriel, assim como a da cidade, se resumira a uma aritmética bruta. O regime de insulina de sua filha, Luna, exigia precisamente 2 frascos por mês. Antes das tarifas, custavam $40. Agora, 1.000, quando se conseguia encontrá-los. E Luna estava ficando sem. Ela ficava em casa, sentada no sofá afundado, enrolada no moletom grande demais para seu corpo de 11 anos, desenhando álamos prateados com dedos trêmulos sempre que as quedas de glicose turvavam sua visão. Gabriel racionava suas doses, 1/4 de mililitro por agonizante 1/4 de mililitro, rezando por um alívio que nunca chegava. Os boatos, no entanto, se espalhavam mais rápido que o medo. Em bares clandestinos de armazéns forrados com cartazes eleitorais descascados, as pessoas cochichavam sobre uma caravana de medicamentos falsificados canalizada pelo Cartel dos Peregrinos, um sindicato implacável que prosperava na escassez. Eles adquiriam precursores farmacêuticos roubados, colavam hologramas falsificados em frascos e os vendiam a diabéticos desesperados e pacientes de quimioterapia a preços de armas. Numa reviravolta cruel, alguns lotes quase funcionavam, ingrediente ativo suficiente para garantir uma semana de alívio antes que os danos aos órgãos voltassem a ocorrer. A esperança falsificada era o produto mais valioso do cartel. Gabriel jurou que jamais desceria aquele submundo. Então, o glicosímetro de Luna piscou o temido octógono vermelho, bateria fraca, pouco açúcar, e o último frasco legítimo sibilou e esvaziou. O cheiro de álcool em gel ainda pairava no apartamento quando ele fez a ligação que mudou tudo. O contato era Anja Lettini, uma química careliana que havia desertado de uma empresa de biotecnologia nórdica falida e se infiltrado no Canadá com um passaporte falso. Ela possuía o raro dom da improvisação de síntese, capaz de extrair análogos de insulina utilizáveis a partir de restos de laboratório e solventes de nível industrial. Mas o FDA não emitia mais isenções de uso emergencial, e chaves de fenda substituíram a revisão por pares como suas principais ferramentas. Anja se escondeu em um centro de serviços abandonado da Tesla ao sul de Grant Park, transformando sua sala limpa de diagnóstico em uma suíte clandestina de micro-reator. Dizia-se que ela conseguia transformar cortisol bruto em insulina se tivesse tempo e reagentes suficientes. Tempo, no entanto, era o único reagente que lhe faltava. O cartel havia oferecido uma recompensa por sua cabeça no momento em que ela recusou o emprego exclusivo.
Gabriel a encontrou após o anoitecer, estacionando seu Crown Vic amassado ao lado de uma pilha de torres de supercharger destruídas. Ele não se apresentou como policial, o distintivo em seu cinto era um convite para levar um tiro. Em vez disso, carregava o frasco vazio de Luna como prova de necessidade. Anja, de cabelos claros, olhos verdes como ervas marinhas do Báltico, examinou o recipiente sob uma lâmpada de inspeção bruxuleante. Este número de lote, murmurou ela, com a voz rouca pelas noites sem dormir, é da unidade 4 de Indianápolis. A versão do cartel usa o mesmo molde, mas o padrão de glicação está desviado em um carbono. Significado: ou seja, o fígado da sua filha estaria inundado de radicais livres em 3 dias. Podemos fazer melhor. Ela explicou seu plano em sílabas escandinavas concisas. Um comboio blindado da FarSafe estava programado para cruzar a I-94 Skiva às 0h20, transportando partículas de grau de cultura, o último substrato legal para insulina biosine a oeste do Hudson. O cartel pretendia sequestrar o carregamento e refiná-lo em uma linha falsificada que chamaram de Glucosure Gold. Se Anja e Gabriel interceptassem o comboio primeiro, ela poderia sintetizar um lote que salvaria a vida de Luna e destruir o monopólio do cartel de uma só vez. Parecia loucura. Sem reforço de viatura, sem autorização da delegacia, sem advogado sindical para limpar a confusão, apenas um policial solitário com uma Glock de serviço e um químico fugitivo cuja ideia de defesa pessoal era um frasco de vidro com nitrogênio líquido. No entanto, Gabriel sentiu uma certeza tectônica se instalar atrás do externo. A lei havia se tornado um luxo, a justiça, um boato. Proteger e servir significava o que quer que sua filha trêmula precisasse que significasse. Ele concordou. Na noite em que partiram, rajadas de neve se acumulavam sobre as brasas no nível da rua. O veículo de fuga era um Tesla Model Y cujo chip do piloto automático havia queimado durante uma queda de energia e agora obedecia apenas a comandos manuais. Uma vantagem, observou Anja, porque os códigos de desligamento remotos ainda precisam de eletricidade. Eles extraíram gasolina misturada com etanol de um ônibus turístico apreendido e a despejaram em filtros improvisados de carvão ativado e borra de café. O carro cheirava a uma destilaria sobre rodas, mas o motor ganhava vida em um silêncio trêmulo. As artérias do centro estavam congestionadas com os detritos de evacuações fracassadas, caixas de correio tombadas, abrigos de ônibus desabados, um outdoor inteiro da Interactive Brokers virado para baixo na Avenida Michigan, como um deus de lata caído. Acima, uma marquise semi-iluminada exibia anúncios com falhas de marcas antes imparáveis. Tesla Cybertruck. Valgreens Rewards. Faça a América ganhar novamente. Cada slogan parecia a despedida de um fantasma. Gabriel dirigia. Anja navegava usando um trio de tablets descombinados conectados a satélites NOAA desatualizados. Lá fora, a paleta urbana mudava de laranja sódio para branco magnésio à medida que a neve do efeito lago se intensificava. As conversas no rádio na faixa da polícia eram um caos de códigos pela metade. Relatos de saques em East Belmont. Estamos sem unidades. Repito, sem unidades. O polegar de Gabriel pairava sobre o interruptor de transmissão, ansioso para responder, mas ele se forçou a permanecer no escuro. Cada sílaba corria o risco de ser detectada pelos conjuntos de embaralhadores do cartel. Às 1h30, chegaram ao viaduto Kenwood, uma rampa esquelética que se arqueava sobre pátios de carga repletos de vagões abandonados. Isolamento apodrecido pendia como intestinos nas juntas do viaduto. Em condições normais, semi-reboques rugiam no alto, agora era um corredor perfeito para emboscadas. Os mapas de Anja indicavam que o comboio reduziria a marcha ali antes de entrar na Skivay, com seus reguladores de velocidade automatizados obedecendo à inclinação. Eles abandonaram o Tesla atrás de um espalhador de sal tombado e seguiram a pé. A respiração de Gabriel se esvaía em rajadas branco-azuladas, a risada compacta e ofegante de Anja revelava adrenalina em vez de alegria. Ela apontou um telêmetro a laser para o leito da estrada, calculando a distância de queda para uma tira de pregos feita em casa, construída com vergalhões de ferro velho soldados em estrepes. Você sempre ri antes de cometer crimes? Gabriel sibilou. Só os interessantes, ela respondeu. Ele quase sorriu, até que os faróis brilharam no horizonte e o pavimento começou a tremer.
Duas vans de SUV lideravam o comboio, cada uma equipada com painéis de absorção de radar e tripulada por batedores do cartel portando submetralhadoras. Atrás deles, o caminhão de 18 rodas da FarSafe, uma baleia prateada com travas biométricas, avançava ruidosamente, alheio aos lobos que o escoltavam para o matadouro. Uma van utilitária quadrada vinha na retaguarda, provavelmente abrigando um equipamento de interferência que ocultava as transmissões do cartel dos satélites da polícia que, de qualquer forma, já não tinham energia. Gabriel e Anja trocaram um único aceno de cabeça. Ela acionou o equipamento de caltro optobrável, lançando uma treliça de aço pelo asfalto segundos antes de os pneus do primeiro SUV se rasgarem como papel molhado. O veículo derrapou, bateu no guarda-corpo e explodiu em uma explosão de vidro. Quase simultaneamente, Gabriel entrou na faixa exposta, nivelou sua Glock e disparou 3 tiros para o ar, pura distração. O segundo SUV freou bruscamente, girou para o lado e, exatamente como Anja previu, colidiu com o flanco esquerdo do trailer da FarSafe. O metal guinchou, faíscas caíram em cascata e todo o comboio parou bruscamente sob uma nevasca de faróis de LED estilhaçados. Então as coisas deram errado. Da van traseira saíram 4 agentes do cartel com coletes à prova de balas, imperturbáveis pela nevasca. Eles não estavam atrás do motorista, queriam a integridade da carga. Um carregava uma serra para paletes, outro, um detector de impressões digitais portátil. Gabriel se escondeu atrás de uma barreira de concreto, com o coração disparado. Seu pulso abafou o chiado da neve acumulada enquanto ele ponderava probabilidades impossíveis, 4 rifles contra uma pistola, e nenhuma garantia de que o motorista da FarSafe ainda estivesse vivo. Anja resolveu seu dilema com bravata química. Ela arremessou uma garrafa térmica de aço inoxidável para além da barreira, nitrogênio líquido e rompeu em uma névoa de gelo espessa como algodão, congelando a umidade do ar e cobrindo a pista com um branco opaco. Gritos irromperam, palavrões em espanhol, russo e inglês, seguidos por uma torrente de tiros às cegas. Balas ricochetearam nas grades de proteção enquanto Gabriel saltava a barreira, aproveitando a confusão. 2 tiros de sua Glock derrubaram o atirador mais próximo, um terceiro disparou o cabo do falsificador de impressões digitais, fazendo o dispositivo deslizar para a escuridão. Mas o tiroteio foi um sinal de alerta. Em algum lugar mais distante da cidade, reforços do cartel já estavam aquecendo motores, triangulando clarões de disparo, preparando-se para bloquear todas as vias de acesso. Gabriel e Anja tinham talvez 6 minutos para garantir os precursores de insulina, incendiar os equipamentos eletrônicos dos fugitivos e desaparecer. Dentro do compartimento de carga do caminhão destruído, eles descobriram uma pequena fortuna, caixas inteligentes seladas a vácuo, emitindo o bip de minar dos monitores de temperatura constante. As mãos enluvadas de Anja percorreram os botões de controle, desativando fechaduras biométricas com um código de bypass que ela havia memorizado na época em que a Finlândia ainda realizava conferências de biotecnologia em átrios de vidro impecáveis. Ela retirou um único frasco, leitoso, luminoso, impossivelmente precioso, e o segurou contra a luz interna do caminhão. 900 ml de suspensão polipeptídica recombinante, ela sussurrou. Suficiente para milhares de doses. Só precisamos de uma, respondeu Gabriel, pensando nas bochechas afundadas de Luna. E a cidade precisa de descanso, respondeu Anja. Ajude-me. Começaram a carregar caixas em uma transpaleteira retirada da parede do trailer. A neve entrava em rajadas através de buracos de bala nas portas de carga, salpicando seus ombros enquanto trabalhavam. Sirenes soavam distantes, não sirenes de polícia, Gabriel percebeu com uma pontada de pavor, mas o estridente chamado de Banshee modulado eletronicamente que o cartel usava para sinalizar bloqueios. Eles estavam sem tempo. Anja apontou para a frente do trailer, onde a escotilha no chão levava à cabine. Há um trilho antipânico sob o bloco do motor, disse ela. Se engatarmos o palete, o Tesla consegue arrastá-lo. Isso vai arrancar as rodas. Então cavalgamos as faíscas. Gabriel queria discutir números, torque, resistência à tração. Em vez disso, imaginou os traços trêmulos da caneta de Luna no papel manchado. Agarrou a alça do palete, com os músculos gritando, e juntos empurraram a preciosa carga rampa abaixo em direção à neve ofuscante.
Atrás deles, a cidade uivava. O palete rangia pelo asfalto como uma cauda de meteoro, lançando faíscas derretidas que sibilavam na neve rodopiante. Gabriel pisou fundo no acelerador do Tesla, agora nada além de um potenciômetro conectado ao inversor danificado, e rezou para que os enrolamentos do motor aguentassem. O para-choque traseiro do Model Y, reforçado com suportes de aço recuperados, rangia enquanto o trenó do tamanho de uma doação de caridade derrapava atrás deles. Anja agachou-se no porta-malas, com uma das mãos presa a uma catraca, a outra segurando um espectrômetro portátil que também servia como um telescópio infravermelho. A cada poucos segundos, ela se inclinava na direção do vácuo congelante, procurando por assinaturas de calor que pudessem denunciar motores em perseguição. Chegaram a Lake Shore Drive a 100 por hora, rápido demais para os pneus de inverno carecas, lento demais para fugir dos drones dos cartéis. O outrora orgulhoso calçadão de Chicago havia se tornado um corredor de robôs de entrega queimados, viadutos semi-destruídos e barricadas improvisadas de outdoors interativos destruídos que antes anunciavam a versão 11 de condução autônoma completa da Tesla, antes que os créditos de energia tornassem tais promessas irrelevantes. O Tesla derrapou novamente, com o controle de tração há muito tempo anulado, enquanto Gabriel abria caminho pelo que restava do Grant Park. A grama nevada estava marcada por crateras de bombas das rajadas de repressão à revolta por comida do mês passado. Norte ou oeste, ele gritou, os olhos alternando entre o para-brisa rachado e a carga balançando. Norte primeiro, gritou Anja de volta. Bloqueios do cartel estão em todas as pontes em direção ao oeste. Precisamos do gelo do rio. O maxilar de Gabriel se apertou. Gelo significava que eles tentariam algo quase suicida, mas, àquela altura, o suicídio já era a frequência cardíaca em repouso da cidade. De volta ao Aker South, as comunicações do cartel entraram em erupção. A emboscada no viaduto Kenwood deveria ser uma extração de rotina. Em vez disso, 4 homens estavam mortos, a carga havia desaparecido e um químico fora da rede estava a caminho de algum lugar com material suficiente para destruir um mercado ilícito. El Jabali, chefe do setor de Chicago do cartel peregrino, andava de um lado para o outro em sua sala de guerra na cobertura, uma antiga loja da Valgrange destruída, cujas luzes fluorescentes ainda refletiam a marca azul petróleo e coral da rede. Ele ligou para o coronel Arpad Varga, o mercenário húngaro que comandava a tática para ele. Quero eles antes do amanhecer, sibilou Jabali, e quero a cabeça daquele policial transmitida ao vivo em todos os monitores de farmácias Valgrange que ainda estiverem funcionando. Que a cidade inteira veja o que acontece quando você roubar meu suprimento. Varga, sempre um homem que entendia a moeda corrente no medo e no sangue, implantou os drones MIFE, caça-assassinos trirotorados, movidos pelas últimas células de reserva recuperadas de supercarregadores Tesla abandonados. Numa ironia sombria, os motores renováveis que Elon Musk outrora clamava como a salvação da infraestrutura americana agora alimentavam a decadência da cidade em um derramamento de sangue medieval. Efeméridas voavam baixo sobre a orla do lago, feixes de lidar vermelhos varrendo as ruas cobertas de neve. Dentro do Tesla, o espectrômetro de Anja apresentou um soluço, e seu visor exibia uma flor de calor 2 quarteirões atrás. Gabriel desviou sob uma faixa tombada Make America Great Again, faça a América ganhar novamente, enquanto balas traçantes costuravam uma costura laranja no capô. Eles têm olhos de drone, gritou Anja. PM. Usamos nosso único cartucho no mês passado, Gabriel disparou, mantendo os saqueadores longe do arsenal da delegacia. Então nós os cegamos do jeito antigo. Ela subiu no palete, abriu uma caixa térmica com a inscrição risco biológico, manter temperatura abaixo de 2 graus e retirou um frasco do tamanho do coração de um beija-flor. A suspensão lá dentro brilhava levemente em ciano, instabilidade se misturando com bioluminescência. Anja abriu a tampa, enfiou uma seringa hipodérmica na tampa e extraiu um único mililitro. Sua respiração fumegava no ar enquanto ela murmurava uma prece careliana para quaisquer moléculas que mantivessem afinidades de ligação honestas. Cubra os olhos. Ela empurrou o êmbolo para o alto e atomizou o protótipo análogo de insulina em um halo de névoa cintilante. Atingiu os sensores dianteiros do Maifle como tinta em um para-brisa,
O lidar de proximidade do drone leu o aerossol como 1 quilômetro de neblina sólida, entrou em pânico e se lançou contra um poste de luz em uma explosão de fogo de lítio. Estilhaços atingiram o painel traseiro do Tesla. O palete balançou, mas aguentou. Química de emergência, Anja tossiu, limpando os resíduos da bochecha. Chame de plano B para a cegueira. Gabriel soltou uma risada que soava meio histérica, meio aliviada, e pisou fundo no acelerador. Eles dispararam para o norte. No nave Pier, a roda gigante permanecia imóvel, a borda curvada como um halo fraturado sobre o lago escuro. Suas gondolas haviam sido desmanteladas há muito tempo, restando apenas raios esqueléticos que chiavam ao vento. Sob a roda, estendia-se uma favela de refugiados costurada com vinil de outdoor, créditos aceitos em latas de feijão, pilhas AA ou opioides prescritos. Enquanto Gabriel enfiava o Tesla entre fogueiras de barril e trenós improvisados, catadores observavam a trilha cintilante de caixas de insulina com suspeita raivosa. Uma jovem com lábios congelados gritou: "Que remédio é esse?" Sua voz embargou com aquela mistura particular de esperança e raiva que definia a vida após a ordem do martelo. Os instintos policiais de Gabriel se aguçaram, mas Anja pousou a mão em seu ombro. "Não podemos parar. Salvamos um, condenamos todos os outros em nosso rastro." Ele sabia que ela estava certa. Ainda assim, aqueles olhos o assombravam enquanto o carro batia no asfalto rachado além do pier. À frente, erguia-se o rio Chicago, com sua superfície coberta por uma mistura traiçoeira de blocos de gelo e canais abertos. A ponte giratória West Jackson, outrora considerada um feito de engenharia elegante, estava congelada no meio do pivô, bloqueando o vão principal. A única travessia restante era um cavalete ferroviário semi-destruído, cujas vigas se deslocavam como costelas estilhaçadas sobre a água. Gabriel apontou o Tesla para o cavalete e acelerou. "Você está louco!" gritou Anja. "Você queria o gelo do rio." Ele apagou os faróis para evitar dar aos artilheiros um sinal de mira. A bateria protestou com alarmes térmicos, cada bip um toque de finados que ele ignorou. As rodas dianteiras atingiram a primeira viga com um guincho metálico. O palete ressoou atrás deles, faíscas caindo em cascata sobre a água escura. Por 2 vezes, o carro mergulhou em buracos grandes o suficiente para conter um caixão, com a suspensão gritando. Anja pendurou-se na janela do passageiro, lançando sinalizadores de magnésio atrás deles. Quando um segundo Mifle voou baixo em perseguição, o brilho branco do sinalizador enganou sua ótica térmica, fazendo-a interpretar o cavalete desabado como espaço vazio. Este drone também teve um fim flamejante, mergulhando como um cisne no rio com um chiado de vapor. No meio do caminho, o pneu dianteiro do Tesla raspou contra uma placa irregular. O aro derrapou na liga leve e nua, lançando uma sequência de faíscas. Gabriel lutou contra a coluna de direção enquanto o sedã ameaçava derrapar no ar. O palete bateu em uma cratera, capotou e, por um instante interminável, as caixas balançaram à beira do precipício. Gabriel sentiu o tempo cambalear, a vida de Luna, milhares de outras pessoas, equilibrando-se contra a indiferença da gravidade. Então Anja se lançou, enterrando o ombro na caixa superior, e a carga caiu de volta ao cavalete por centímetros. Eles passaram pela margem oposta a passos lentos, com as bordas incandescentes. Atrás, o cavalete gemia e cedeu, um último tremor, e um trecho de 50 metros se desprendeu, mergulhando no rio gelado. O caminho deles havia desaparecido, assim como os drones, por enquanto. Mas as unidades terrestres do cartel se voltariam para o oeste para interceptá-los. A próxima etapa tinha que ser subterrânea. Abaixo do Merchandise Mart, estendia-se um labirinto esquecido, o Chicago Pedway, uma artéria de transporte público pré-tarifário com túneis de azulejos e esteiras rolantes. Quedas de energia o deixaram completamente escuro. Ratos do tamanho de Dachshunds corriam por poças de água parada. Mesmo assim, oferecia proteção contra drones e ninhos de atiradores. Gabriel localizou uma escotilha de manutenção perto da rua 15, abriu-a com a chave de roda do Tesla e eles carregaram o palete por uma estreita escada de serviço. O ar cheirava a mofo, ozônio e pastilhas de freio queimadas. Sem mapas de celular, Anja dependia de plantas arquitetônicas meio esquecidas para se orientar.
Empurraram o palete por escadas rolantes inoperantes enquanto lâmpadas fluorescentes piscavam esporadicamente com a carga de reserva armazenada, criando cenários como pesadelos estroboscópicos. Máquinas de venda automática abandonadas cobertas com adesivos de vacina contra a gripe vencidos da Walgreens. Um pôster esfarrapado de um Elon Musk sorridente sob o slogan "O futuro se baseia em otimismo" e lítio. Stencils de grafite do perfil inconfundível do presidente Trump coroado com arame farpado e a legenda "Para sempre" significa para sempre. As coxas de Gabriel queimavam com ácido láctico. Mesmo assim, ele mantinha a Luna em mente, com seu riso ofegante no ano em que a levará ao planetário, descrevendo constelações com aquela admiração sincera que só as crianças têm. Ele não podia decepcioná-la agora. À frente, um brilho opaco se intensificava. Lanternas? Tochas? Não, holofotes de geradores. Anja xingou baixinho. O cartel já tem um mercado secundário aqui embaixo. Eles o chamam de plataforma profunda, um encontro de troca de produtos farmacêuticos toda meia-noite. Precisamos de um desvio. Não há nenhuma. Todas as linhas de pedestres convergem no Riverside Ruby. Então vamos em frente, decidiu Gabriel. Ele empunhou a Glock e contou 6 cartuchos restantes. Anja vasculhou a bolsa, encontrando 2 esferas de vidro seladas com epóxi. Cristais de triodeto de amônio, disse ela. Estáveis até serem esmagados. Depois disso, ruído, clarão, vapor de iodo. Não letal para a maioria dos adultos, mas nos dá segundos. Eles se arrastaram em direção ao brilho. A Deep Shelf era uma paródia grotesca de uma feira livre. Mesas dobráveis afundavam sob frascos de insulina esfarrapados, antivirais falsificados, saquinhos de giz com sabe-se lá o que. Comerciantes trocavam dentes de ouro, carregadores de Glock e notas de dólar antigas vendidas como gravetos. Acima, uma tira de LED dizia: "Faça a América se curar novamente", ironia corporativa extinta há muito tempo. Vigilantes armados com capuzes à prova de balas cercavam as barracas, brandindo abertamente carabinas M4. A 9 metros do primeiro posto de controle, Anja respirou fundo e lançou as 2 esferas cristalinas no chão de concreto. A detonação foi bíblica, uivos agudos, clarão violeta, uma nuvem em forma de cogumelo de vapor de iodo pungente. Os donos das barracas vomitaram, os guardas arranharam os olhos. Gabriel mergulhou na névoa, dando um tapa no ombro de um atirador, agarrou o rifle caído e disparou fogo de advertência para o teto. Pedaços de gesso mofado choveram. Os clientes se dispersaram como pombos. Anja saltou para o palete, conduzindo-o como um trenó. "Acelera!", gritou ela. Gabriel girou para trás e empurrou, com os quadris gritando, enquanto o impulso carregava as caixas por ladrilhos escorregadios, passando por pilhas de frascos de comprimidos da Walgreens saqueados, em meio a uma saraivada de tiros cegos. Eles irromperam do túnel distante no momento em que os geradores de reserva falharam e a plataforma profunda mergulhou na escuridão. Além do Riverside Ruby, o Pedway se conectava às rampas de entrega no subsolo do Instituto de Arte, fechado desde que os protestos tarifários deixaram sua ala impressionista em cinzas na chuva. Lá, escondido sob uma lona, Gabriel encontrou a salvação, um Ford F-550 plataforma amassado, operado pela equipe de logística do museu, há muito dissolvida. O diesel, ao contrário da gasolina, ainda era abundante graças aos subsídios agrícolas destinados a manter o transporte de milho funcionando. O tanque marcava 1/4. Isso poderia levá-los para os arredores, se aceitassem o próximo risco. Gabriel encostou a plataforma ao lado do palete. Juntos, içaram as caixas para a caçamba do caminhão, colocando-as sob lonas rasgadas com nenúfares de Monet estampados com estêncil. Anja improvisou uma estrutura de absorção de choque com espuma de embalagem de escultura, murmurando: "Nem um único decilitro desperdiçado." Eles saíram na Columbus Drive no momento em que o amanhecer sangrava rosa ardósia sobre o lago. A silhueta da cidade parecia frágil, como se alguém tivesse gravado Chicago a carvão e deixado lágrimas borrarem as linhas. Sirenes ao longe convergiam para o leste, os homens de Varga triangulavam a brecha da Pedway. Chegariam em minutos. Anja deslizou para o banco do passageiro, com os dedos tremendo devido à descarga de adrenalina.
A próxima parada é meu esconderijo na zona verde de Humboldt. Vamos pular as barricadas usando... Um raio de fogo traçante cortou o capô, ricocheteando no para-brisa. Gabriel engatou a marcha da caminhonete. O retrovisor lateral revelou um Chevy Marauder blindado vindo em alta velocidade de uma rua lateral, com a insígnia do cartel estampada em garras vermelhas. Um canhão automático montado no teto cuspia projéteis de tungstênio, abrindo buracos do tamanho de capacetes no asfalto. A suspensão da caçamba cedeu. Gabriel pisou no freio bruscamente, virando o volante para a esquerda. O Ford derrapou para o lado, com as caixas deslizando, mas segurando. O Marauder ultrapassou o limite, a torre girando, devorando o ar vazio. Gabriel engatou a segunda marcha, pisou fundo e atingiu a traseira do Marauder. O metal guinchou, neve, fuligem de diesel e gesso em pó se transformaram em um ciclone enquanto os dois veículos se envolviam em um balé brutal pela Monroe Drive. Não podemos fugir daquele canhão, gritou o Anja, procurando por qualquer coisa, fios, frascos de produtos químicos, uma ideia. Nós não fugimos, rosnou Gabriel. Nós redirecionamos. Ele acertou outro poste de luz, arrancando-o em um jato de faíscas. O poste se chocou contra o capô do Marauder, estilhaçando o para-brisa e emaranhando o gimbal da torre. Gabriel aproveitou o momento, rompeu uma barricada de sacos de areia e disparou em direção a uma rampa que levava a Lower Wacker, uma artéria subterrânea de eco de concreto e noite perpétua. Com as luzes traseiras piscando em vermelho, a plataforma mergulhou no túnel. O Marauder se recuperou, com o motor uivando, e mergulhou atrás deles. Dentro do vazio cavernoso, o flash da boca do cano explodiu como flashes de câmera em um clube escuro como o breu. Balas ricochetearam em vigas de aço, estilhaçaram lâmpadas de sódio. Gabriel apagou as próprias luzes, dirigindo com base na memória e no fraco brilho azulado do espectrômetro de Anja. Era como pilotar através da garganta de uma fera. À frente, o túnel se dividia. Gabriel escolheu a direita, contornando uma alcova de serviço. O Marauder virou à esquerda, então, algo trovejou acima deles enquanto o convés superior cedeu devido à fadiga estrutural. Uma laje de concreto do teto desabou entre eles, detonando em uma nuvem de poeira. O Marauder desapareceu atrás dos destroços. Gabriel expirou, mas o alívio foi prematuro. Com um estalo, gases de escapamento irromperam pela parede corta-fogo. O painel acendeu a mensagem em motor superaquecido, líquido de refrigeração baixo. Metade da matriz do radiador havia sido destruída. Faltavam talvez 5 quilômetros antes do bloco travar. O químico e o policial estavam funcionando com batimentos cardíacos emprestados. Acima do solo, o presidente vitalício Trump se dirigiu à nação por meio de uma frequência de rádio de emergência, com a voz rouca, mas inconfundível. Um tremendo progresso na fabricação nacional de medicamentos. Não dê ouvidos a alarmistas ou falsificadores. Americanos de verdade se apegam a fábricas de verdade, nós conquistamos nossos remédios. Gabriel ouviu a propaganda atravessar a estática de todos os alto-falantes parcialmente funcionais do túnel, ecoando no concreto manchado. Ele se perguntou se Luna conseguia ouvir o discurso do apartamento deles, se ela ainda acreditava que presidentes protegiam crianças. A carreta subiu ruidosamente uma rampa de manutenção para o bairro meio arruinado de River North, com o vapor do radiador subindo. A rua à frente estava bloqueada por barreiras improvisadas de jersey, cobertas de arame farpado, acompanhadas por uma milícia com coletes à prova de balas descombinados, os Humboldt Green Wardens, defensores da comunidade que juraram manter a influência dos cartéis longe de seu bairro. Sua líder, uma ex-agente quantitativa da Interactive Broker chamada Janine Shu, apontou um rifle bullpup enquanto o caminhão parava com um solavanco. Identifique ou descarte suas armas. Policial Gabriel Ramos, 15º Distrito, o que sobrou dele, gritou ele de volta. A carga é médica. As crianças precisam. Prova. Ele puxou a lona, expondo os rótulos termocrômicos da Valgreens, brilhando em um tom legítimo de azul petróleo. Precursores de insulina. Puros. Quão ruim está o abastecimento em Chicago? Perguntou Janine, estreitando os olhos. Dias a partir de 0,
respondeu Anja, dando um passo à frente com as mãos levantadas. Ajude-nos a chegar ao meu laboratório. Vamos inundar a cidade. De graça. Os guardiões conferenciaram. Mais sirenes soaram do sul, reforços do cartel rompendo o loop. Janine olhou na direção do barulho e assentiu uma vez. A rota mais rápida é o túnel de carga de Elwood. Nós escoltaremos. Vocês, sintetizadores, nós guardamos. Ela deu um tapa no paralama do caminhão. Andem logo. O comboio percorria vielas protegidas por vigias nos telhados, armados com mísseis Stinger antigos, peças de museu recuperadas e reconectadas para voo térmico. Sob o nascer do sol cor de ódio, Chicago parecia um paciente oscilando entre a arritmia e a parada cardíaca, à espera de um milagre ou de uma morte por misericórdia. Gabriel, com os nós dos dedos brancos como osso no volante, ousou imaginar os pulmões de Luna se enchendo de ar sem esforço. Anja ensaiava sequências de reação mentalmente, análogos de Buffer, enzimas de dobramento genético, etapas de filtragem estéreis, enquanto traçava circuitos imaginários no painel. Atrás deles, o coronel Vargas se reagrupou. Drones de satélite avistaram a barricada de Humboldt em chamas. Ele ordenou que os Humers blindados avançassem, cada um com a bandeira da garra peregrina. Ruas que antes fervilhavam de turistas agora se preparavam para ecoar com o som das metralhadoras. Quando a plataforma entrou na ladeira de Elwood, o motor engasgou, um ruído metálico pré-travamento. Gabriel o impulsionou pelos últimos 100 metros até a chaminé de uma microcervejaria abandonada aparecer. Sob os silos de grãos destruídos da cervejaria, ficava o santuário de Anja, fileiras de bioreatores improvisados, construídos a partir de tanques de leite, bombas peristálticas canibalizadas de máquinas de diálise, filtros EPA feitos de mangueiras de aspirador de pó e bombas N95 de sacrifício. Uma faixa da bandeira finlandesa pendia ao lado de uma citação de Rumi Pichada, onde a ruína, a esperança de um tesouro. Guardas entraram correndo, fechando as portas de segurança. Lá fora, motores distantes rugiam. Eles tinham talvez 15 minutos. Talvez 10. A voz de Anja se transformou, não mais a de uma fugitiva ofegante, mas a de uma alquimista imponente. Desempacotamos os paletes para a sala limpa alfa. Glicosilar a 22 graus Celsius. Tamponar com histidina. Precisamos de vidraria, vapor de autoclave e desinfecção com etanol. Já! Gabriel juntou-se a eles, carregando caixas, enxugando o suor que congelava no instante em que entrava em contato com o ar. Guardas formaram linhas de revezamento. Alguém ligou um gerador a diesel, LEDs piscaram, iluminando o laboratório com um branco puro. Pela primeira vez desde o diagnóstico de Luna, a esperança parecia molecular. Anja preparou o primeiro reator, com as pás de agitação girando como um batimento cardíaco distante. Em 2 horas, prometeu, teremos análogos estáveis. Suficiente para 2.000 doses, mas, se a pureza se mantiver. Um vigia dos guardiões entrou de repente, ofegante. Blindados do cartel avistados em North Francisco. Previsão de chegada, 7 minutos. Gabriel verificou sua Glock. Restava apenas uma bala. Ele ergueu uma M4 caída, prendeu um carregador pela metade e examinou a sala. As janelas do laboratório eram de vidro inquebrável, mas as paredes eram de tijolos reaproveitados. Não eram à prova de tanques. Vamos mantê-los no portão principal, disse ele. Ganhe essas 2 horas para ela. Eu também luto, insistiu Anja. Vocês lutam lá dentro, respondeu ele, apontando para os bioreatores. Cada segundo que você mantém essa pá de agitação girando é outra criança respirando. Esse é o seu campo de batalha. Ela hesitou, então pressionou a mão enluvada com frio no rosto dele. Traga sua filha de volta, Gabriel. Ele não conseguia falar. Em vez disso, virou-se, com o rifle em punho, e correu em direção às barricadas onde os guardas soldavam vergalhões em travessas e montavam .308S recuperados em tripés. Acima, a chaminé da cervejaria expelia vapores de diesel, pintando o céu do amanhecer de um vermelho mais intenso, como se a própria cidade exalasse uma esperança tingida de sangue. Além da barricada,
os faróis do cartel cortavam a neve que caía. O comboio do Coronel Varga avançava, com as torres girando e o alto-falante crepitando. Entregue a carga e você será poupado. Recuse, e este bloco se tornará memória. Gabriel Ramos preparou uma bala, as botas triturando o gelo, os pulmões se enchendo de ar de grãos queimados. Ao seu redor, ex-banqueiros, baristas e programadores desempregados empunhavam seus rifles com determinação trêmula. Os últimos linfócitos de uma cidade reunidos para combater a infecção da tirania. Ele olhou uma vez para a janela do laboratório e avistou a silhueta de Anja dançando entre os tanques. E pela primeira vez em 2 anos, acreditou que Luna viveria para ver a primavera. O primeiro sinalizador de morteiro surgiu no céu, projetando um fósforo branco contra o céu cor de hematomas. O primeiro sinalizador de morteiro crepitou acima, banhando o pátio da cervejaria com um clarão branco fantasma e lançando cada sombra sob um foco cortante. Gabriel Ramos ajoelhou-se atrás de uma pilha de sacos de grãos que agora serviam como sacos de areia, ao lado dele. Um ex-gerente de turno da Valgrange disparou tiros em uma Browning M1919 reformada como se tivesse nascido atrás de sua mira de ferro. Além dos portões, o comboio de peregrine do Coronel Arpad Vargas se espalhou em um crescente de Humers e Chevy Marauders blindados, torres brilhando em laranja na penumbra enquanto os canos esquentavam contra o amanhecer gélido. Lá dentro, Angeletini percorria seu laboratório com a precisão de um maestro arrancando uma sinfonia final de músicos cansados. Fermentadores de vidro da altura de crianças tremiam enquanto bombas peristálticas despejavam caldo nutritivo na lama viva. Ventiladores zumbiam, filtrando o ar cadavérico de Chicago através de chaminés EPA improvisadas, costuradas com mangueiras de aspirador de pó e latas de refrigerante Valgrange N95. Sob lâmpadas de inspeção ultravioleta, os análogos recombinantes floresceram em um azul celeste esperançoso, prova de que as proteínas dobradas ainda se mantinham viáveis. Ela lançou um olhar para a imagem de segurança do pátio. O contorno de Gabriel brilhava em âmbar com relevo termográfico, o rifle em posição. A imagem tremeluzia, uma bala de tungstênio raspara a câmera, e a imagem dançava com estática. A qualquer momento, essa estática poderia engolir o sinal, e tudo o que ele representava, para sempre. A voz de Varga ecoou em um megafone. Larguem as armas, vão embora, e nós consideraremos a misericórdia. A mulher e a carga nos pertencem. Janine Chu tocou seu fone de ouvido, aproveitando os relés de micro-ondas desativados da Interactive Brokers que ainda se estendiam pelo horizonte. Ela direcionou a transmissão de Varga de volta para todas as faixas de rádio abertas da polícia, sobrepondo-as com um sinalizador de localização. Que a cidade ouça como misericórdia soa, murmurou ela para Gabriel. Talvez não estejamos sozinhos. Gabriel assentiu e então levantou seu próprio megafone, marcado pelo clima, com o logotipo do CPD meio dissolvido por anos de neve ácida. Dê um passo à frente e a única coisa que você considerará é se seu seguro ainda cobre buracos de bala. A verdade era que a segurança dos guardiões vinha na forma de corações teimosos e munição cada vez menor. O cartel podia se dar ao luxo de destruí-los um cartucho de cada vez, porque a escassez era sua moeda de troca e os cadáveres eram apenas uma sobrecarga. Ainda assim, cada segundo conquistado dentro daquele pátio congelado era um segundo que Anja podia transformar em vida uma esperança líquida. A salva de abertura começou com o som áspero de um tripé .308. Uma bala perfurou o farol de um Marauder, estilhaçando quartos e salpicando o artilheiro da torre com mosaicos de vidro. Os fuzis do cartel responderam em rajadas sobrepostas, cerrando os sacos à frente de Gabriel, expelindo grãos como fumaça amarela. Bombas Molotov saíam em arco das janelas da cervejaria, os técnicos de Janine haviam reaproveitado etanol de linhas de álcool em gel desativadas, e respingavam nos capos blindados. Chamas de diesel transformavam a neve fresca em vapor sibilante. Os Humers avançavam mesmo assim, com pneus equipados com insertos Ramflat canibalizados de Teslas há muito tempo desativados. Os homens de Varga desembarcaram no ponto de estrangulamento, com fogo automático piscando entre os tanques enferrujados de mostura que agora serviam como casamatas. Gabriel apertou o gatilho até o ferrolho do rifle travar, depois se esforçou para encaixar um carregador novo, meio cheio. Alguém gritou à sua esquerda, a atiradora Browning foi atingida no ombro.
mas continuou atirando com o braço bom. Ele deu um tapinha no cotovelo dela, gritando palavras de encorajamento que se perdiam sob o rugido. Lutavam como pessoas sem nada mais para penhorar além de minutos. Uma forma surgiu do disfarce, ágil, com metade da idade de Gabriel, vestindo uma jaqueta acolchoada com um crachá de funcionário da Valgriens. O garoto correu entre os veículos, segurando como uma lança um pedaço de vergalhão com uma ponta de C4. Um atirador de elite do Varden tentou, mas errou. O garoto cravou a estaca embaixo da plataforma onde Janine havia estacionado um gerador. A explosão virou a unidade e abriu uma fenda em forma de C na parede da cervejaria. Poeira de concreto subiu, os ouvidos de Gabriel zumbiam com um silêncio subaquático. Quando o som retornou, ele ouviu o pior, vidro quebrando. Dentro da sala limpa alfa, um fragmento solto havia atravessado a janela do reator, formando uma teia de aranha de borosilicato. A pressão caiu, as vedações estéreis tremeram. O coração de Anja disparou. A contaminação, naquele estágio, poderia transformar o caldo milagroso em toxina. Ela acionou um alarme, selando o reator comprometido atrás de persianas a vácuo, mas o lote dentro dele, 800 doses, foi perdido. Concentre-se na segunda linha, ordenou a si mesma, com a voz embargada. A falha é um reagente que não podemos permitir. Ela redirecionou as linhas de alimentação, aumentou a taxa de agitação e injetou plasmídio reserva para reiniciar a expressão. O relógio zerou, 90 minutos para o término do ciclo. Por outra vigia, ela viu flocos de neve da cor de pólvora flutuarem pelo buraco aberto pelo C4. Se o tiroteio violasse a integridade da sala limpa mais uma vez, tudo terminaria. Anja tirou uma pistola de uma gaveta, uma Walter atarracada que um funcionário da alfândega finlandesa já usou, e verificou o carregador solitário. Ela odiava armas de fogo. Mas odiava ainda mais deixar sequências inacabadas. As frequências de emergência de Chicago ganharam vida, não com o envio de mensagens da polícia, aquelas torres ficaram escuras meses atrás, mas com o coro irregular de rádios piratas, milícias de cidadãos e quartéis de bombeiros semidestruídos. Guardas sob fogo pesado, North Francisco e Division, precisam de mão de obra, kits médicos, qualquer coisa movida a diesel. A transmissão de Janine encontrou ouvidos. A 1,5 km a oeste, o sindicato dos soldadores de Ravenswood confiscou um carrinho de manutenção da CTA movido a baterias Tesla recuperadas, soldaram uma lâmina de limpa-neve em sua parte frontal e seguiram para o leste. Um grupo de paramédicos de folga do destruído Northwestern Memorial carregou suas últimas bolsas de soro em um enxame de drones de entrega que antes era usado pela Valgriens para transportar cupcakes. Hackers do extinto Interactive Brokers Options que inundaram as comunicações do cartel com pacotes de GPS falsificados, embaralhando os ataques de drones de Varg em becos vazios. Pela primeira vez desde as tarifas, os distritos fragmentados de Chicago se lembraram de como operar como um organismo. Gabriel se abaixou quando a torre de um saqueador disparou uma rajada que partiu um tonel de mosto como se fosse lata barata. Mosto fervente, agora apenas água da chuva, espirrou sobre a pele escaldante dos guardiões. Ele ligou o rádio. Janine, me diga que você tem um truque. Sua voz ecoou. Lembra do feijão? A escultura Cloud Gate de Chicago, carinhosamente chamada de feijão, havia se quebrado durante o segundo motim tarifário, deixando uma meia-lua de 5 toneladas de aço espelhado abandonada no Millennium Park. Os batedores de Janine amarraram a um par de lançadeiras à bateria, com o lado convexo virado para o céu. Eles a rebocavam pela Michigan Avenue como um ariete reluzente. Eta 4 minutos. Faça 2, rosnou Gabriel, atirando as cegas por cima dos sacos. Seu rifle estalou e esvaziou novamente. Ele sacou sua Glock de serviço, 5 tiros. A linha de frente de Varga avançou. Uma granada voou, caiu a 2 metros de distância, mas um estilhaço rasgou a panturrilha de Gabriel. Ele cambaleou. O sangue transformou a neve em ferrugem. A bandeira da garra peregrina avançou, balançando em uma lança soldada ao aro de uma roda. Atrás dele, os guardiões se afastaram para levar os feridos para dentro da maca. Se a fila se rompesse antes da chegada do feijão, Varga entraria como ácido e o laboratório de Anja derreteria sob os tiros.
Gabriel pressionou uma bandagem na perna com uma das mãos e disparou com a outra, cada tiro comandado pela respiração tranquila de Luna em casa. A arma travou novamente, sem munição. Os atiradores do cartel nivelaram os canos. O tempo se reduziu a 1 milímetro. Um rugido diferente percorreu o pátio, o guincho elétrico e cru de motores com torque excessivo além da garantia. O BIM surgiu com um estrondo, conduzido pela carroça do sindicato. Sua lateral polida refletia a luz das chamas, a neve e os rostos atordoados dos cartéis em uma distorção distorcida e assustadora. O arite improvisado esmagou um maraldeiro e derrapou, abrindo valas no asfalto congelado até perder o impulso a metros do portão. Mas a brecha era suficiente. Guardiões avançaram, puxando cabos de aço. Com um grunhido coletivo, ergueram o BIM, apoiando-o contra a parede rachada como um escudo. Balas ricocheteavam no aço espelhado, ricocheteando para o céu. Por um instante, os defensores tiveram uma parede. Vargas se adaptou. Ele sinalizou para suas equipes de morteiros carregarem projéteis termobáricos, um exagero para uma escaramuça de bairro, mas o medo rendeu frutos. Seu assessor alertou que a explosão poderia incinerar as caixas de insulina dentro do local. O dar de ombros de Vargas foi quase filosófico. A escassez é boa para as margens. O tubo de morteiro bateu. Janine avistou o projétil em arco, com os olhos arregalados. Deu um tapa no ombro do guardião mais próximo. Abaixo! A bala atingiu o BIM espelhado, encontrando o único ângulo que lançou seu estupim de impacto para frente em vez de penetrar. Ela desviou, passou perto da orelha de Gabriel, e então se chocou contra um banco de neve 10 metros atrás da linha. O ar detonou para dentro, um suspiro monstruoso. A concussão sugou as chamas dos canos e esmagou todos os baús. O banco de neve vaporizou em um pulso hemisférico que desativou as câmeras da vigia de Anja. No entanto, por uma geometria peculiar, a curva reflexiva do feijão poupou a cervejaria. O pátio estava cheio de crateras, mas as paredes permaneciam de pé. Guardiões feridos cambaleavam, com os ouvidos sangrando. Gabriel se levantou, sentindo o gosto de cobre. Dentro do laboratório, alarmes de pressão negativa soaram. A onda de choque havia rompido as vedações de admissão. Anja latiu por kits de remendo, mas os médicos dos guardiões estavam soterrados na triagem. Ela pegou fita adesiva, lonas plásticas e enrolou as saídas de ar como se fossem bandagens, lutando contra a sucção que tentava arrastar seus cabelos para dentro das gaiolas da turbina. O gráfico de temperatura do segundo reator despencou. Sem um ambiente estável, a cultura entraria em colapso. Agora não, ela sussurrou. Ela ignorou travas de segurança, aumentou o tempo de vida útil dos aquecedores internos, trocou a longa vida útil pela potência imediata. A temperatura subiu, o risco de proteínas se dobrarem incorretamente. Uma aposta arriscada, mas se o lote morresse, não sobraria ninguém para injetar a insulina perfeita de qualquer maneira. Ela carregou a Walter e caminhou em direção à porta, mas o frasco vazio de Luna, pendurado em um cordão em volta do pescoço, a puxou para trás. Prepare o remédio primeiro. Lute por último. Ela retornou ao console, com as pupilas dilatadas pelo vermelho da emergência. O coronel Vargas caminhava atrás de sua linha de tiro, com fumaça de gelo saindo de seu corte de cabelo curto. Ele puxou um telefone via satélite e discou para o oficial de contabilidade do Peregrine Chicago. Autorizar a opção Polaris. O oficial de contabilidade empalideceu. Polaris significava um ataque com drones de alto explosivo, um UAV Reaper completo, equipado com baterias de mineração da Tesla em vez de combustível de aviação. Era caro, ilegal até mesmo para os padrões do cartel e perfeitamente projetado para eliminar problemas do tamanho de quarteirões. Senhor, a rede de defesa aérea. É sucata. Lance A. A 3 km a sudoeste, uma gigafábrica da Tesla fechada acordou com um rugido, com as placas do piso tremendo enquanto um drone atarracado de fibra de carbono subia por um trilho de lançamento e se erguia em direção ao céu de Ardósia. Sua carga de bombas pesava meia tonelada, o suficiente para transformar Humboldt em um eco esburacado de imagens de notícias sírias. O drone inclinou-se para nordeste,
com um piloto automático subordinado às coordenadas do Peregrine. Os hackers de Janine viram o sinal de lançamento através de uma câmera térmica no telhado. Ela conectou a alimentação ao fone de ouvido de Gabriel. Ataque aéreo a caminho, 5 minutos. O pulso de Gabriel martelava. O feijão se amassaria como papel alumínio. Os fermentadores do laboratório sumiram. Luna sumiu por extensão. A menos que... Ele digitou o canal aberto, rezando para que as comunicações periféricas ainda monitorassem a cidade. Qualquer aeronave, de rotor, asa fixa, Rob, se estiver nesta frequência, precisamos interceptar um drone. Marque o alvo com direção noroeste, 106,1, altitude de 1.200 pés. O silêncio se adensou. Então uma voz feminina estalou, fraca, mas firme. Entendido. Me intitulando Sardusto. Tem um bando de drones de entrega aposentados da Valgriens conectados a um controle remoto. Sem ogivas, mas tenho massa e motores. Gabriel suspirou. Sardusto, você está no jogo. 120 metros acima da rua La Salle, um enxame de quadricópteros rosa neon, outrora campeões da reposição de receitas no mesmo dia, erguia-se como uma nuvem caleidoscópica. Seu piloto, um ex-engenheiro de logística da Valgriens que vivia em um sótão cheio de paletes de comprimidos vazios, traçou uma rota de colisão. O lidar do Reaper registrou o enxame como desordem atmosférica até que 20 drones atingiram seu cone de nariz, destruindo o Canardes. Ele oscilou e recuperou o equilíbrio. Outra onda o atingiu, quebrando pás de hélice e atingindo sensores com baterias de lítio explosivas. No pátio da cervejaria, todos olharam para cima enquanto o céu do amanhecer cintilava com faíscas caindo. Perdendo a orientação do Reaper, a altitude despencou, a nave se curvou em uma parábola fumegante e perfurou a terra congelada a 4 quarteirões a leste, detonando em uma explosão de laranja que sacudiu as janelas, mas poupou a barricada. Pela primeira vez desde que Varga pisou em solo de Chicago, as tropas peregrinas hesitaram. Gabriel aproveitou o silêncio do segundo. Ele subiu nos sacos, com a voz rouca. Olhem para o seu comandante. Ele acabou de jogar fora 50 milhões de dólares e seuas da aviação para matar pessoas que guardavam remédios para crianças. Quantos de vocês precisam de insulina? Quantos têm familiares que precisam? Alguns rifles do cartel abaixaram, a incerteza tremulando por trás das placas frontais. Varga gritou uma ordem: avancem ou serão fuzilados. Um soldado de infantaria, talvez com 19 anos, olhou entre o coronel aos berros e o tijolo riscado da cervejaria, depois jogou a arma no chão. Outro seguiu. Os guardas gritaram ofertas de salvo-conduto, ninguém atirou. A linha de energia se inverteu como um ímã. Varga estendeu a mão para pegar a arma. Janine viu o movimento através da mira do rifle e apertou. A bala atravessou o ombro de Varga, fazendo-o girar. Ele cambaleou, agarrando sangue. Ninguém se moveu para ajudá-lo. Dentro da sala limpa alfa, o segundo reator atingiu o rendimento crítico. A fluorescência subiu para o verde, indicando análogos dobrados. Ange acionou a colheita, centrífugas rugiram, sobrenadante se separou, filtros zumbiram. Os primeiros frascos saíram da linha improvisada, linhas de vida limpas e potentes. Ela segurou uma ampola com tanto carinho quanto qualquer mãe segura um recém-nascido. Gabriel, ela comunicou pelo rádio, temos o produto. Estável. Os resultados do clamp de glicose parecem bons. Arranjem os transportadores, começaremos a carregar os autoinjetores em 10 minutos. Estática, depois a risada rouca de Gabriel. Entendido, doutor. O pátio está seguro. Minutos depois, os guardiões escoltaram uma fila mancando de homens rendidos do cartel até um armazém lateral, confiscando armas e oferecendo gás. Varga jazia em uma maca, com os olhos cheios de veneno, mas em silêncio. A moça de comando, a 1000 metros de distância, olhava para a irrelevância. A equipe de Janine arrombou um roteador de rede recuperado da sede da Interactive Brokers, conectou-o ao Wi-Fi do laboratório de Ange e transmitiu o protocolo de síntese de insulina pela rede ME para todos os bioreatores amadores da cidade, depois para o cinturão da ferrugem e,
por fim, para Toronto. Ao cair da noite, a Europa o teria, ao amanhecer, Jacarta. A garganta de Scarcity estava cortada. No pátio, Gabriel tratou do ferimento na panturrilha e aceitou o primeiro autoinjetor da linha. Examinou o cilindro transparente, com o logotipo da Valgriens ainda assombrando o êmbolo desde sua vida útil original. Este vai para casa, disse ele a Anja. Ela assentiu, com o cansaço misturado ao alívio. Acima, a fumaça dos drones se dissipava no pálido nascer do sol. O horizonte de Chicago parecia destruído, mas na luz recém-nascida, cacos de aço brilhavam como as facetas de algo reforjado. Por todo o país paralisado, rádios de emergência transmitiam proclamações conflitantes. O presidente vitalício Trump, falando de um bunker reserva em Palm Beach, denunciou terroristas da indústria farmacêutica minando a grandeza americana e prometeu tarifas rápidas e decisivas sobre traidores médicos. Elon Musk, ao vivo em uma transmissão pirata da Starlink, ofereceu banda larga gratuita para qualquer laboratório biológico comunitário que estivesse produzindo insulina porque ninguém inova com o pâncreas vazio. A conta corporativa da Valgriens, sequestrada por um ativista anônimo, simplesmente postou: recarga concluída. Gabriel guardou o injetor em uma bolsa acolchoada, pendurou um rifle emprestado e subiu na carroceria Ford reconstruída, agora abastecida com diesel e escoltada por uma fila de carroças sindicais. Luna esperava no apartamento deles, com o caderno de desenho provavelmente vazio àquela altura. Anjo observava da porta da cervejaria, o jaleco salpicado de líquido de arrefecimento do reator, Walter ao seu lado. Ele ergueu 2 dedos em saudação, ela retribuiu o gesto e então desapareceu de volta no brilho, sua batalha ainda não havia terminado. Havia mais frascos para encher, mais cidades ofegantes. Os motores aceleraram. O comboio partiu, separando montes de neve suja. Atrás deles, a chaminé da cervejaria exalava um vapor branco e constante, um sinal para quem ainda perscrutava o horizonte em busca de um sinal de que o futuro poderia incluí-los. Chicago, machucada e enfaixada, começou a se mexer. O comboio de Gabriel seguiu ruidosamente para o oeste, cortando um corredor estreito por ruas ainda cobertas pelos restos de décadas perdidas. A carroceria do Ford chacoalhava como uma sessão de percussão ofegante, pistões a diesel martelando sob um capô marcado por cicatrizes de estilhaços e ferrugem endurecida. Atrás dele, 2 carrinhos de manutenção da CTA fervilhavam de voluntários do Sindicato dos Soldadores de Ravenswood, lâminas improvisadas de limpa-neve na proa. Acima, um manto irregular de nuvens se abria apenas o suficiente para revelar um raio de sol desbotado. Ele se espalhava sobre casas de arenito parcialmente destruídas e as curvas congeladas de uma ferrovia elevada, dourando os destroços com um dourado relutante. Dentro da cabine, Gabriel mantinha uma das mãos nuas no volante, apesar da picada de fevereiro, a outra segurava a bolsa térmica que continha um injetor de Luna. Cada luz vermelha piscando no dispensador automático parecia um batimento cardíaco ecoando o sil. Os motores de um drone de escolta caseiro zumbiam acima do comboio, quadricópteros de entrega reciclados da Valgriens, unidos em um padrão de enxame, com os braços de alumínio pintados com o símbolo estêncil apressado dos guardiões, uma árvore de álamo curvada, mas intacta. Eles cruzaram o rio Chicago na Avenida Western, onde civis colocaram sacos de areia na grade, colocando placas de spray com os dizeres "faixa da vacina, cartéis proibidos". Os observadores acenaram, meio saudação, meio acusação: "Não ousem nos decepcionar agora". Gabriel respondeu com um breve aceno de cabeça, nem esperançoso nem desesperado, apenas determinado. Do outro lado da ponte, a fumaça subia do tiroteio da noite anterior entre especuladores rivais que tentaram roubar um estoque de EpiPen. Aqui e ali, murais com tinta spray do presidente vitalício Donald Trump se destacavam no concreto descascado, caricaturais, maiores que a vida, envoltos em slogans tarifários que já pareciam tão antigos quanto posteres da WPA. Suas bordas se curvavam como pergaminho velho, como se o próprio vento tentasse apagar as proclamações: "Faça a América ganhar novamente", sem comprimidos estrangeiros, sem vontade estrangeira. Alguém havia rabiscado embaixo de em aerossol azul marinho: "A insulina não é estrangeira, a tolerância é". A perna de Gabriel latejava onde os estilhaços haviam perfurado o músculo.
Pontos improvisados o incomodavam cada vez que ele pisava no freio. Ele ignorou a dor como os policiais faziam muito antes desta crise, catalogando-a para depois. Uma transmissão em sequência ecoou pelo alto-falante do rádio, a voz de Janine Chu, rouca de estática, mas inconfundivelmente triunfante. A cervejaria está retida. Guardas transformando saqueadores rendidos em ambulâncias. O terceiro lote da Anja passou pelo controle de qualidade, enviando em refrigeradores em menos de 1 hora. Como está a cópia? Ele apertou o microfone. Cópia correta. Comboio de lata chegando a QDZ 10 entregará frasco alfa para a residência. Cache secundário para a clínica Humboldt em 30 minutos. Jitter de GPS mínimo. Fique frio, homem de lata. Interceptamos conversas. O Conselho Peregrino em Nova York está enviando substitutos particulares, mercenários da Zona Franca Texark. Previsão de chegada, 6 horas. 6 horas pareceram uma eternidade e 1 segundo acumulados. O suficiente para salvar Luna, talvez o suficiente para iniciar um verdadeiro contra-ataque antes da próxima onda de força bruta chegar. Ele reduziu a marcha diante da estrutura de uma Walgreens que outrora fora a farmácia de sua família. Lá dentro, as prateleiras estavam destruídas, as portas da geladeira penduradas em uma dobradiça, uma pirâmide de chocolates de Dia dos Namorados cobertos de poeira ainda estava de pé sob uma faixa caída que dizia Mês da Saúde do Coração, pergunte-nos como. Ele se perguntou quantos pais já haviam feito fila ali diante da Ordem do Martelo, reclamando do preço, mas confiantes de que os remédios estariam lá amanhã. O amanhã havia se tornado um mito. Um vigia sinalizou para que seguissem em frente. Quarteirões depois, o comboio passou por um beco ladeado por murais de lendas do blues, com a pintura fresca o suficiente para brilhar. Um lembrete de que a criação persistiu mesmo quando o comércio entrou em colapso. Ele olhou pelo retrovisor. Os soldadores dos carrinhos conversavam com um grupo de adolescentes de máscaras pretas em bicicletas BMX, entregadores improvisados que haviam memorizado o labirinto de barricadas. Eles se espalhavam com microdoses para os frágeis, aposentados que tomavam anticoagulantes, bebês que tomavam remédios para convulsões, estranhos cujas vidas agora estavam ligadas a essa frágil linha de suprimentos. Quando o apartamento surgiu à vista, de tijolos vermelhos, 3 andares, janelas com tábuas no térreo, o pulso de Gabriel disparou. Ele estacionou a poucos centímetros da entrada, deixando o motor roncando. Um vizinho de calça de pijama camuflada e gorro dos Bear surgiu, a espingarda equilibrada casualmente como uma bengala. Sua carranca se dissipou ao vê-lo. Ramos. Tem alguma coisa no rádio sobre suco milagroso. É verdade. Em breve, disse ele, saltando do degrau. Sua panturrilha gritava, a adrenalina a afogava. Ele subiu 2 lances de escada com cheiro de drywall úmido e fumaça de madeira até chegar à unidade 3B. A porta se abriu antes que ele batesse. A avó de Luna, Marta, parecia menor do que ele se lembrava. O racionamento havia tirado quilos de cada curva, mas seus olhos mantinham aquele brilho intenso de uma mulher que criou 4 filhos com salários de classe média baixa. Luna estava sentada no sofá, em um ninho de cobertores, com as bochechas pálidas como um fantasma, os olhos marcados pelas crescentes hematomas da hipoglicemia crônica. Ela tentou se sentar mais ereta, lutou contra um tremor e então lhe ofereceu um sorriso brilhante como o nascer do sol. Pai, você parece um super-herói que caiu de uma chaminé. Ele se ajoelhou. O mundo se desligou. Com o clique suave de uma tampa de segurança, ele preparou o injetor, beliscou a pele solta do abdômen esguio dela e pressionou. A mola sibilou. A inspiração profunda de Luna se transformou em um suspiro, seus ombros se relaxando como molas se desenrolando. Lágrimas turvaram sua visão. Uma gota caiu, respingando em seu caderno de esboços, o papel a absorveu como uma semente no solo. Marta abraçou os dois. O rádio de Gabriel estalou, Janine de novo. Homem de lata, diga ao garoto que Chicago manda lembranças. Ele apertou o botão de transmitir, com a voz rouca. Mensagem recebida. Quando ele voltou mancando para o andar de baixo, os soldadores estavam descarregando refrigeradores secundários na van da clínica de campanha de Humboldt.
Os entregadores de BMX já haviam distribuído metade das microdoses, rabiscando símbolos de insulina com giz nas entradas para marcar os endereços tratados. Gabriel subiu na cabine, enterrando o medo primitivo abaixo do dever. A estrada à frente não levava de volta à cervejaria, mas a um encontro com operadores de mapas interativos na linha indiana, gênios da matemática, ex-empregados da Interactive Brokers, que haviam passado dos derivativos para a arbitragem humanitária. Eles haviam negociado acordos para reagentes brutos presos em trens de suprimentos em decomposição por todo o centro-oeste, lisina, biotina, acetato de sódio. Em troca, queriam protocolos, alguns litros de cultura de sementes e um pendrive cheio de heurísticas de dobramento genético que a malha aberta Starling de Elon Musk havia contrabandeado de servidores fechados do NIH. Ele ligou o tablet no painel. Uma sobreposição translúcida nas janelas exibia a latência do Starling e a estabilidade do uplink. A última transmissão de Musk rolava em forma de ticker. Se você não pode interromper as tarifas, interrompa a necessidade. Abaixo, manchetes de feeds improvisados de notícias cidadãs, sucesso de bioreator improvisado em Toledo. Cooperativa de crédito de Michigan perdoa dívida médica com base na produção de insulina. Presidente Trump ameaça a lei marcial em Chicago. Ele murmurou, você e qual exército? Mas sabia a resposta, os contratados da Zona Franca Texark, veteranos de guerras de fronteira, pagos em barris de petróleo bruto sancionado. Eles estariam indo para o norte pela I-55 em ônibus escolares blindados, soldados com arados agrícolas. O carrinho de sol da frente comunicou pelo rádio, homem de lata, é melhor você acelerar. Estou ouvindo rumores de bloqueios perto de Cícero. Entendido, disse ele, acelerando até o motor reclamar. O horizonte se esvaiu no espelho rachado, a torre Cias meio escondida atrás de uma névoa de fuligem de diesel e vapor milagroso do laboratório de Anja. Sua panturrilha doía, mas dentro do peito algo havia reacendido, a queimação disciplinada de uma missão maior que a lei. Fim de tarde. A neve se transformou em granizo, batendo no para-brisa. Em um posto de gasolina abandonado perto da vila de Summit, eles reabasteceram em um barril de biodiesel caseiro, fedendo a óleo de fritadeira. Gabriel conversava com os soldadores enquanto serras de arcos uniam, transformando placas de trânsito em armaduras improvisadas para os flancos da plataforma. Um padre local ofereceu hóstias amanhecidas no lugar de pão, ninguém recusou. Enquanto rumavam para o sul novamente, uma bolha vermelha surgiu no horizonte, uma coluna de fumaça, talvez a 3 quilômetros de distância. Um drone de reconhecimento os apresentou em vídeo ao vivo, cavalaria do cartel, mas sem as cores dos peregrinos. Esses caminhões ostentavam a insígnia da Lionsgate Medical Services, uma franquia de fachada registrada em ilhas com bandeira de conveniência. Carregavam caixas estampadas com os selos da Casa Branca e isenções de responsabilidade do USDA, mas os informantes sabiam a verdade. Estoques de biocim contrabandeados, colhidos de laboratórios federais fechados, destinados a inundar Chicago a um preço inflacionado no mercado negro, esmagando os círculos livres antes que pudessem semear. Gabriel pediu conselhos a Janine pelo rádio. Podemos desviar, mas isso deixa os reagentes retidos. A resposta dela estalou, se deixarmos o leão passar, eles vão gentrificar o desespero. Segurem-nos. Os soldadores gritavam, erguendo tochas de acetileno como estandartes de guerra. Um mensageiro de BMX passou zunindo por eles em direção ao norte, um borrão de cachecol e determinação, para alertar os fazendeiros sobre a chegada de projéteis perdidos. Escolheram o terreno, um viaduto cujas colunas de concreto ofereciam cobertura e cuja parte inferior exibia um mural de Mahalia Jackson cantando como se estivesse cantando para o próprio céu. Lajes caídas criavam pontos de estrangulamento naturais. Soldadores estacionavam carrinhos de lado, faíscas voando enquanto pregavam pregos de trilhos em ninhos de estrepes. Gabriel estacionou a plataforma atrás de um carvalho queimado pela geada, com os refrigeradores de injetores removidos e guardados em um bueiro. Ele guardou o último carregador em sua Glock, prendeu um tanque de acetileno nas costas como um lança-chamas, uma ideia nascida do desespero e do conhecimento de soldador. O comboio de Lionsgate surgiu, 5 caminhões de excedentes militares, 2 com metralhadoras no teto. Alto-falantes latiam,
prometendo remédios aprovados pelo governo federal a preços patrióticos a retórica tarifária rebatizada. Gabriel gritou de volta que a aprovação federal não custava nada quando presidentes anulavam eleições. O tiroteio começou ao anoitecer. Faíscas de sol da MiG encontraram rastros de traçadores em uma exibição macabra de fogos de artifício. Soldadores se abaixaram atrás de vigas, lançando granadas de termite que roeram a blindagem do caminhão como insetos vorazes. Uma bomba de acetileno conectada a um inversor Tesla capotou o caminhão da frente, despejando caixas de análogo de insulina com rótulos incorretos e halos incompatíveis, um lote falsificado que o cartel pretendia vender por moedas e almas. Gabriel correu em meio a uma chuva de chumbo, com o ferimento na panturrilha se abrindo novamente e a perna manchando a calça jeans de sangue. Ele mergulhou sob o caminhão capotado, enfiou o bico de acetileno em uma tubulação de combustível rompida e esvaziou o tanque. Diesel vaporizado se misturou à gasolina, um clarão de cano solto acendeu a coluna de fumaça. A explosão o afastou com um chute, fazendo os artilheiros do Lionsgate correrem para se firmar em uma estrada que se liquefazia sob fogo contínuo. Os dois caminhões restantes deram marcha ré, pneus rasgando em estrepes, motores uivando em retirada em direção ao horizonte. Quando o silêncio se instalou, o granizo sibilou sobre as brasas. Soldadores arrastaram as vítimas de ambos os lados para a proteção do viaduto, colocando-as lado a lado. Não havia ração para inimigos ou aliados, os ferimentos sangravam da mesma forma. Uma caixa meio queimada derramava frascos que rolavam, tilintando como sinos de vento. Um deles rachou, vazando uma suspensão turva sobre o gelo. Gabriel o esmagou com uma bota. Melhor remédio inútil do que esperança envenenada. A noite caiu. No alto, os satélites Starlink cintilavam como pérolas derretidas, cada um furo de alfinete derramando coragem sobre uma nação devastada. O comboio de Gabriel chegou mancando à cidade de Jolie, onde uma concessionária abandonada da Tesla brilhava com a luz de um gerador, transformada em um hospital de campanha. Lá dentro, estudantes de medicina ainda afundados em dívidas, mas com convicção, faziam a triagem de pacientes sob uma faixa da concessionária com os dizeres "Bem-vinda à Impulsa do Futuro". Eles aceitaram os colãs de reagentes com lágrimas de gratidão. Em troca, entregaram ampolas de morfina e um carretel de fio cirúrgico para a perna de Gabriel. Uma enfermeira de cabelo roxo viu sua claudicação e o guiou até um antigo estande de exposição do Model S, transformado em maca, costurado delicadamente enquanto citava o juramento de Hipócrates. Ele perguntou sobre os mercenários da Texark. Ela balançou a cabeça. Drones do DHS detectaram uma grande coluna blindada perto de Kankakee. Parece que eles pararam em um bueiro destruído. Talvez te comprem o nascer do sol. O nascer do sol parecia carregado de promessas e consequências. Gabriel recusou morfina, a clareza importava mais do que o conforto. Aceitou uma caneca de café de chicória preparado numa chaleira elétrica Tesla, com um sabor amargo e esperançoso. Do lado de fora, soldadores sintonizavam uma onda curta para o último discurso da meia-noite do presidente Trump. A madeira era toda de aço e arrogância, prometendo preços 100% patrióticos para medicamentos fabricados nos Estados Unidos e chamando qualquer bioreator não autorizado de bomba relógio biológica. Rumores diziam que o ex-CEO da Interactive Brokers havia publicado uma carta pública no Chainblock ridicularizando o discurso, calculando que a escassez impulsionada por tarifas agora custava à economia americana 3 trilhões de dólares digitais, uma unidade de valor que não é mais honrada por ninguém fora do bunker da Flórida. Gabriel captou fragmentos, mas os ignorou. Do outro lado da sala de exposição, viu uma garota com um moletom vermelho ferrugem distribuindo xícaras fumegantes aos feridos. Ela o lembrava de Luna, só que agora Luna respirava aliviada, no andar de cima, no apartamento de Marta, com os níveis de glicose estáveis, pressionando o grafite no papel enquanto desenhava Chicago renascida. Ele gravou um holograma rápido para ela, uma visão instável do hospital, dos frascos, do futuro recuperado. Ei, vagalume, papai está bem. O mundo está uma bagunça, mas está reagindo. Mantenha o mundo dentro dos seus esboços, tudo bem? Estarei em casa antes da sua próxima dose. Ele a enviou em um ping de malha que ricocheteava na rede da cervejaria de Anja antes de chegar em casa.
O amanhecer irrompeu com dentes rosados pela pradaria. O rumor nas redes da milícia anunciou o comboio da Texark novamente em movimento, contornando o bueiro destruído. Os soldadores votaram retornar ao norte, reforçar a posição de Anja. Gabriel se viu diante de uma encruzilhada, manter os reagentes ou correr para casa para reforçar a cidade que deu vida à sua filha. O dever se dobrava sobre si mesmo como um origami, cada vinco, uma criança, cada aresta, uma aposta paterna. Ele escolheu Chicago. Sempre Chicago. Viraram para o norte, com os motores engasgando no frio. Na I-55, molduras de outdoors rasgadas marcavam cada quilômetro como testemunhas mudas. Uma delas, antigamente, anunciava assinaturas de energia solar da Tesla, agora repintada com uma única frase em letras garrafais: a humanidade é a cadeia de suprimentos. Na metade da rodovia interestadual, encontraram uma caravana desorganizada que seguia para o sul, centenas de civis, alguns a pé, outros em carros amassados, movidos a gaseificadores de madeira, todos fugindo dos rumores de cordões de isolamento da lei marcial. Eles se dispersaram como água ao redor da plataforma assim que reconheceram o símbolo de Aspen dos Guardiões. Mães empurravam bebês para frente, implorando por vacinas contra a VSR. Idosos estendiam as mãos trêmulas em busca de remédios para hipertensão. O comboio de Gabriel parou, distribuiu as ampolas que pôde, registrou os recipientes para garantir a rastreabilidade da dosagem. Cada assinatura em uma prancheta surrada parecia uma promessa gravada em pedra. Um velho pregador, com a barba coberta de gelo, pegou a mão de Gabriel. "Deus te abençoe", disse ele. Deus andou na terra hoje e usou suas botas. Gabriel, criado como católico, respondeu: "Hoje Deus parecia um químico careliano com tênis de bico de aço." Chegaram aos arredores de Chicago ao meio-dia. Mercenários da Texark convergiram do sul, mas sirenes da vizinhança e sinos de igreja soaram minutos antes, erguendo barricadas ainda mais espessas. Quarteirões inteiros soldaram lixeiras em muros, jardins em terraços agora ninhos de atiradores, enxames de drones zumbiam como abelhas de titânio. Os mercenários pararam no Dan Ryan, examinando a fortaleza improvisada. Nenhum deu um passo à frente. No pátio da cervejaria, Anja cumprimentou Gabriel mancando, mas de pé. Seus olhos brilhavam como raposas, apesar de 60 horas seguidas tomando estimulantes e café esterilizado. Centenas de frascos estavam empilhados em caixas refrigeradas, etiquetados não com códigos de barras, mas com bilhetes escritos à mão: enfermeira infantil, diálise, clínica comunitária. O zumbido da linha de produção soava como uma canção de ninar ao som de techno industrial, uma indústria recém-nascida cantando para si mesma: "Viva!" Gabriel ofereceu o último isopor com reagentes. Ela o abraçou, num gesto abrupto e feroz. Ele sentiu a tensão se dissipar. Acima, os guardas ergueram uma enorme faixa recuperada de um anúncio da Tesla Cybertruck, com a pintura invertida para exibir a silhueta rudimentar de uma caneta de insulina coroada por um falcão com correntes quebradas, o novo brasão de Chicago. Janine subiu a escada da chaminé, com um megafone na mão. Sua voz ecoou pelos telhados. "A todos os vizinhos que nos ouvem, a todas as ruas que já venderam esperança com margem de lucro, as tarifas do cartel terminam aqui. Nós somos a tarifa agora, e nosso imposto é zero." Um rugido respondeu, um som que viajou de quarteirão em quarteirão até bater na água do lago e ecoar de volta. 3 dias depois, a rede Starling de Musk sediou um simpósio com bioquímicos de Helsinki, hackers de São Paulo e um tímido estudante do ensino médio de Nairobi que havia adaptado o protocolo de Anja para um Cuba de $200. O último comissário da FDA, falando anonimamente, chamou o movimento de um milagre sem licença. Os operadores da Interactive Brokers, agora produtores de dados para laboratórios comunitários, publicaram painéis de commodities ao vivo monitorando o preço da bondade humana, aproximado em frascos por hora. Sua nova moeda, moedas de cura, cunhadas sempre que bioreatores de código aberto registravam um mote bem-sucedido. O presidente Trump intensificou as tarifas, o Senado, o que restava, entrou em impasse. Mas nas ruas de Boston a Boulder, os preços do mercado negro despencaram em uma semana. A notícia se espalhou, imprimo plasmídio,
Pegue uma panela de pressão emprestada, siga o manual. Se um cartel tentasse monopolizar o fornecimento à força, as fundições locais simplesmente dobravam a produção. Os extorsionários trouxeram facas para uma enxurrada de produtos. O conselho corporativo da Valgrange renunciou em massa, substituído por farmacêuticos que se tornaram ativistas. Eles emitiram um comunicado: lamentamos. Nunca mais licenciaremos a escassez. A declaração estava estampada em todos os hologramas remanescentes da Times Square, com letras em um azul petróleo suave. Em uma noite de final de março, carregada pelo cheiro de neve derretida, Gabriel carregou Luna até o telhado do prédio. Ela usava um moletom novo, as mãos firmes enquanto apontava seu caderno para o horizonte. O horizonte da cidade cintilava sob as redes elétricas dispersas, algumas solares, outras a diesel, algumas improvisadas com as Powervals da Tesla. Luna começou a desenhar, com o grafite dançando. Lá embaixo, na rua, crianças jogavam futebol com uma bola presa com fita adesiva ao lado de um carrinho de comida que grelhava hambúrgueres com estampa de proteína. Ninguém fugia das sirenes porque nenhuma tocou naquela noite. Guardas descansavam nas varandas, com os rifles em punho, ouvindo blues tocado de uma loja de vinil recuperada. Uma estrela se erguia a leste, talvez Vênus, talvez um aglomerado de estrelas Starling refletindo o pôr do sol. Luna parou no meio do caminho, o rosto iluminado pela lanterna do teto. Pai, eles vão parar. Ele sabia que ela se referia a tarifas, fome, homens armados trocando dor por lucro. Considerou cada cicatriz em sua perna, cada rua esburacada, cada manhã apagado que Chicago havia recuperado. Então, olhou para a chaminé da cervejaria de Anja ao longe, com o vapor ainda subindo. Não vamos deixar, disse ele. Ela sentiu como se isso resolvesse a física. Outra linha cruzou a página, ligando o arranha-céu à nuvem com a mesma perfeição de uma cadeia de suprimentos refeita por mãos comuns. Em um abrigo de crise distante, o presidente vitalício Trump jogou um briefing sobre uma mesa de mogno que ele havia importado sem tarifas para a moral nacional. O jornal dizia: índice de escassez biológica doméstica, 17% e caindo. Ele se enfureceu, exigiu novas tarifas, mas a burocracia havia descoberto uma mercadoria rara, a inércia diante do absurdo. Até mesmo seus executores mais ferrenhos se perguntavam como taxar o que qualquer oficina mecânica conseguia imprimir da noite para o dia. Quilômetros acima, satélites sussurravam protocolos abertos na troposfera como pólen, e bairros que antes eram medidos em desespero começaram a se medir em crianças curadas, em gráficos de glicose matinais que não apresentavam mais picos vermelhos. Sob o silêncio índigo da madrugada, Gabriel caminhava pelas ruas quase silenciosas em direção à cervejaria de Anja. A neve derretida pingava das sarjetas, transmitindo o código Morse à ferrugem. No bolso, ele carregava um esboço dobrado, retirado do livro de Luna, um desenho de Chicago renascida, chaminés que expeliam remédios, telhados repletos de antenas construídas em casa, ruas costuradas não apenas pelo asfalto, mas pelo zumbido compartilhado da sobrevivência. Ele abriu a porta da cervejaria. Lá dentro, fermentadores agitavam-se, e um azul fosforescente pintava as paredes como reflexos de uma aurora em órbita baixa. Anja se debruçou sobre os visores do console, a fadiga curvando seus ombros, mas mantendo seu espírito intacto. Ela olhou para cima e sorriu ironicamente. O lote 6 acabou de passar no teste. Suficiente para Boston, talvez Quebec, se os aquecedores aguentarem. Gabriel entregou-lhe o desenho de Luna. Ela estudou as linhas, os traços de grafite onde uma velha roda gigante brilhava novamente, janelas sem tábuas, horizonte desafiador. A umidade embaçava seus olhos. Está faltando alguma coisa, ela disse, com a voz suave. O que? Um rio sem veneno. Ele riu, sentindo o riso abrir câmaras internas que estavam seladas desde a Ordem do Martelo. Nós consertaremos isso depois. Eles ficaram em meio ao pulsar das bombas de cerveja e pensaram nos próximos passos, o próximo compressor que poderia falhar, o próximo caminhão frigorífico que precisaria de diesel, o próximo pai correndo em meio a tiros para trazer um frasco para casa, a próxima lei que poderia tentar restringir o inviolável. Sempre haveria próximos passos.
Mas naquele momento, Chicago inalou uma noite de inverno perfumada não com desespero, mas com vapor de reagente doce como anis, um aroma de futuros destilados. Ao longe, o painel aberto da Interactive Brokers registrava um novo derivativo, Hope Hour, atrelado à produção de insulina gratuita de uma cidade. O ticker subiu. Gabriel pegou um avental de laboratório. Precisa de mais um par de mãos? Anja amarrou-o atrás do pescoço. Sempre. Juntos, eles calibraram as bombas sob o chiado do vapor e o eco distante dos limpa-neves raspando o asfalto, o mesmo asfalto que antes tremia sob os caminhões do cartel e agora suportava o peso dos vizinhos entregando remédios de graça. Chicago, iluminada por lanternas e marcada, continuava respirando.